vivo está, daquele que morreu, daquele que se entregou por nós. Como é bom termos esse privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor. Amém? Eu quero dizer que você foi escolhido pelo Espírito Santo para estar aqui. Hoje o Senhor vai ter um encontro com você. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Hebreus 13, versículo 15. E hoje Deus tocou no meu coração para falar essa palavra. Eu fui escutando essa canção que diz que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo é por Ele, tudo é para Ele. E todos os meus dias serão para servir ao Senhor. E toda renúncia que eu faço do mundo é para agradar ao meu Deus. Amém? E a palavra de Deus diz assim em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Você veio aqui confessar o nome do Senhor, querido? Então que você possa nessa manhã se derramar diante do Senhor e dizer: Senhor, tudo que eu tenho é seu. Senhor, tudo que eu faço é para ti. Senhor, tudo que eu quebro em mim, ó Pai, é para o teu nome, é para te glorificar. Senhor, tudo que eu tenho é para te servir, ó Pai. E eu me despojo diante de ti, Senhor. Eu desfaço tudo que eu tenho, Senhor, por amor que eu tenho a ti, ó Deus. Que nessa noite você possa vir fazer isso, querido. Você venha se entregar e adorar o Senhor como se fosse o seu último dia. Como se fosse o dia da vinda do Senhor. Como se fosse o dia do encontro que você terá com Ele. Senhor, nós estamos aqui essa noite, ó Pai, para engrandecer o seu nome, ó Pai. Senhor, nós estamos aqui essa noite, ó Deus, para dizer que Tu és santo. Nós queremos junto com os anjos declarar que o Senhor é santo, 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 santo. Senhor, nossos problemas, nossas ansiedades, nossas tristezas, frustrações, Senhor, nós entregamos a Ti, porque o nosso desejo essa noite é ter um encontro contigo. E nós queremos nos desprender daquilo que nos distrai de Ti, Senhor. Nós queremos ver a Tua grandeza nesse lugar. Nós queremos ver a manifestação da Tua glória neste lugar, Senhor. Nós queremos ver os Teus milagres e prodígios acontecerem nesse lugar. Que possamos sair daqui, Senhor, transformados, Senhor. Que possamos sair daqui cheios e avivados da Tua presença, Senhor. Transborda o Teu óleo, Pai. Começa a fluir desse altar, Senhor. Começa a fluir, Senhor, nesse altar, ó Pai, sobre os Teus ministros. E derrama sobre a Tua igreja uma unção nova. Uma unção de ousadia, unção de cura. Unção, Senhor, que profetiza o Teu nome, ó Pai. As Tuas palavras, ó Deus. Que através das nossas mãos, Senhor, as Tuas bênçãos possam alcançar outras pessoas, ó Deus. Que possamos ser transbordantes, Senhor, da Tua presença. É isso que nós Te pedimos, ó Deus. E já Te agradecemos, porque a Tua presença já está neste lugar. Se você crê, aplauda o nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor mais uma vez, irmãos. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ele. Aleluia. Bendito seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Santo, santo é o Teu nome. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Receba, Senhor, todo louvor. Receba, Senhor, toda adoração nessa noite, Pai. Aleluia. Eu não tenho para onde ir,
Teu perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és único, incomparável és da minha vida. Em meu coração não cabe outro amor. Que teu sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és único, incomparável és da minha vida. Em meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és único, incomparável és da minha vida. Em meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo irresistível. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és único, incomparável és na minha vida. Em meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és único, incomparável és na minha vida. Em meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és único, incomparável és na minha vida. Em meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, nós servimos a um Deus único, amém? Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor.
teu nome, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração nessa noite. Aleluia, Senhor. Yeshua, Yeshua, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, 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 ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. E ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar.
Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes. Será que você pode clamar por Ele? Clamar pela vinda do Senhor? Que Ele venha encher essa igreja nessa noite, nesse culto de Santa Ceia. Nós somos, Senhor, a sua noiva apaixonada. Clamamos pela sua vinda, Senhor. Aleluia. Para dançar. Aplauda Ele, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. 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 Bendito seja o teu nome, Senhor. Receba, Senhor, a adoração do teu povo. Receba, Senhor, a adoração dos teus servos que estão neste lugar, Senhor, derramando seus corações diante de ti. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata.
vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ele. Aplauda ao Senhor, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor que nos escolheu e nos separou essa noite para que nós estivéssemos aqui, amém? Você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Você pode levantar as suas mãos e agradecer porque um dia você ouviu o chamado do seu Deus e escolheu o que seria a habitação do Espírito Santo. Porque um dia você se inclinou e ouviu o Mestre te chamando e decidiu colocar as suas vestes brancas. E hoje nós reafirmamos o nosso compromisso com o Senhor. Nós reafirmamos a nossa dependência e a nossa disposição de atender a voz do nosso Senhor. Levanta a sua mão e peça a Ele, entrega a Ele o que você tem de melhor aí. E eu não estou nem falando de valores, eu estou dizendo do seu coração. Senhor, nós nos separamos essa noite, ó Deus, porque reconhecemos, ó Pai, que não há outro, ó Deus, além de Ti que mereça ser adorado, ó Deus. Senhor, nós nos levantamos, ó Deus, porque entendemos, ó Pai, que tudo que temos e que tudo que somos vem do Senhor, ó Deus. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que se não fosse o Senhor, nada seríamos, ó Deus. E é por isso que estamos aqui essa noite, ó Deus. Nós entronizamos o Teu nome, ó Deus, e Te louvamos acima, ó Deus, nas alturas, ó Deus.
Nós exaltamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é grande, ó Deus. E ainda assim, ó Deus, escolheu habitar em nós, ó Pai. Ó Deus, nós depositamos aqui nas Tuas mãos, Senhor, aquilo que tem, ó Deus, tirado o nosso sono, ó Pai. Aquilo que tem preocupado as nossas mentes, ó Deus. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida, ó Deus. E não há nada, ó Pai, que possamos, ó Deus, te pedir e que passe despercebido, Senhor. Nós te chamamos, ó Deus, e te entregamos, ó Deus, aquilo que nós precisamos, ó Pai. A sua palavra, Senhor, diz que os seus ouvidos estariam inclinados, ó Deus, para a oração que nós faremos essa noite, ó Deus. Então é um bom momento, ó Pai. É um bom momento, Senhor, para que os seus milagres, ó Deus, sejam, ó Pai, revelados aqui, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, te pedimos pelas pessoas necessitadas dessa casa, ó Deus. Te pedimos, Senhor, para as pessoas que estão aflitas nessa casa, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, para as pessoas que estão com o coração entristecido dessa casa, ó Deus. Nós sabemos que a resposta vem de Ti, ó Pai. Uma palavra Tua e a nossa vida muda, ó Deus. Um mover dos céus e a nossa vida é transformada, Senhor. Uma ação da Tua mão, ó Deus, e tudo é transformado, ó Pai. Nós estamos prontos, Senhor, para uma ação Tua essa noite, ó Deus. Nós te entregamos as pessoas adoecidas dessa casa, Senhor. E nós pedimos, ó Deus, que um espírito de libertação seja derramado, ó Pai, essa noite nesse lugar, ó Deus. Que vidas sejam curadas, ó Pai. Que a sua voz poderosa seja ordenada, ó Pai. E os adoecidos desse lugar sejam curados, ó Deus. Que palavra de vida seja liberada sobre nós essa noite, Senhor. Que palavra de esperança, ó Deus, atinja o nosso coração essa noite. Querido, levanta a sua mão. Levanta a sua mão aí numa ação para que mova o espírito, o mundo espiritual essa noite. Uma palavra de cura seja liberada para a sua casa, em nome de Jesus. Nós profetizamos isso essa noite, ó Deus. Que o Teu sangue, ó Deus, passe sobre a nossa casa, ó Deus. E os enfermos sejam curados, Senhor. Que os caídos sejam levantados, ó Deus. Que os acorrentados sejam libertos pelo sangue de Jesus. Que os acorrentados sejam libertos em nome de Jesus. Que pessoas que não conseguem enxergar, ó Deus, a Tua visão, recebam uma unção diferente essa noite. Que as pessoas que não consigam ouvir a Tua voz, recebam uma unção diferente essa noite, ó Deus. Nós profetizamos a nossa casa liberta em nome de Jesus. Senhor, nós paramos esse momento, ó Deus, e te pedimos, ó Pai, uma unção especial sobre a vida do nosso pastor, ó Deus. Senhor, nós sabemos que o Senhor pode, ó Deus. Senhor, nós cremos que o Senhor pode e que a sua mão poderosa já desenhou uma história nova sobre a vida do nosso pastor, Deus. Senhor, nós reconhecemos a Tua ação, ó Deus. E nós profetizamos que nenhuma investida de Satanás, que nenhuma arma do inferno prevalecerá contra os Teus, Senhor. Nós temos clamados, ó Deus, e nós veremos mais uma vez os Teus sinais, ó Deus. Nós estamos prontos e celebrando, ó Deus, porque a Tua palavra é palavra de vida, Senhor. Nós estamos de pé, ó Deus, e celebrando, ó Pai, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que os Teus serão guardados, Senhor. Senhor, nós profetizamos, ó Pai, que nessa casa, ó Deus, essa noite as palavras chegarão, ó Pai, até o lugar onde o Teu servo está, ó Deus. E os Teus anjos, ó Deus, partirão em direção a Ele, ó Deus. E a unção será liberada. A unção já foi liberada. Você pode profetizar isso. A unção foi liberada. O Senhor nos levantou essa noite para que profetizássemos isso. A unção de cura foi liberada, ó Deus. Nós reconhecemos isso e já te agradecemos por todos os milagres. Em nome de Jesus, você pode aplaudir isso.
Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você recebeu essa noite, querido. Eu recebi essa palavra e essa oração. E eu tenho certeza que as janelas do céu já foram abertas. E o Senhor está derramando uma bênção especial. E o Senhor está acolhendo cada oração feita neste lugar. Aleluia. Nessa mesma unção, querido, você pode se sentar. E nós passamos por lutas porque nós trabalhamos. Nós passamos por luta porque nós marchamos em direção ao nosso Senhor Jesus. Amém? E eu gostaria de dar nossos anúncios. Querido, se você trabalha no reino de Deus, lutas virão, mas aqueles que confiam no Senhor voarão como águia. Amém? Dia 5 e 12 de novembro, às 19h30, aqui na nossa igreja, nós estaremos com o culto A Fé Produz Testemunho. Não é à toa que o Senhor colocou isso no seu coração, pastor. Porque muitos testemunhos acontecerão nesse lugar. Você crê? E tenha certeza que é você que vai contar também. Amém? É terça-feira, né, pastor? 9 e 12, terça-feira. Então esteja aqui, porque o Senhor vai gerar testemunho na sua vida, para que você esteja aqui glorificando ao nome dEle, testificando que o Senhor faz maravilhas ainda nesse tempo. Amém? Dia 19, em nome do Senhor. Você crê nisso? Você crê nisso, querido? Dia 19 de novembro, às 19h30, estará aqui o nosso pastor, para a honra e glória do nome dEle, falando sobre a essência da oração. E você vai estar aqui, querido, porque antes dele falar com você, o Senhor vai falar contigo. Porque o Senhor vai te colocar palavras para você orar pela vida do nosso pastor. Amém? Dia 26, culto das mulheres. Estaremos aqui com a pastora Daílze às 19h30. Você, mulher, não pode faltar. É o nosso último culto do mês. O culto das mulheres, né? A última terça-feira do mês. Você tem que estar aqui. Esteja aqui para você receber e falar o que o Senhor tem feito na sua vida. Às 19h30, dia 26 de novembro. E o nosso culto retrô. Quantos jovens tem aqui, gente? Eu não sou nova, mas a minha mente é. O corpo já não é mais novo, mas a mente é. O espírito é jovem. Nós estaremos aqui com um culto retrô, com canções ao Senhor, aquelas que não se cantam mais nas igrejas, mas que a gente tem um apego emocional, que quando a gente escuta, a gente fala: ah, Senhor, ah, aquele tempo, né? Palavra de vida para você. Vem adorar o Senhor a última quinta desse mês, culto jovem, dia 28, às 19h30 também. E de segunda a sexta, nós temos aqui um atendimento pastoral. Você que está precisando conversar, você que está precisando de direção, você que está precisando de aconselhamento, marque com um pastor, ligue aqui para a igreja, marque com um pastor de sua preferência, e ele vai estar te direcionando, te guiando, orando por você e abençoando a sua vida. Amém? Amém. Eu gostaria aqui de chamar o irmão William. Amém. Nós estamos nos preparando, querido, para o nosso momento de entregarmos ao Senhor. Entregamos a nossa vida, entregamos a nossa causa, entregamos a nossa família nas mãos do Senhor. Agora nós vamos entregar as nossas ofertas e os nossos dízimos. Amém. A paz do Senhor. Gostaria de saudar a igreja. E é um motivo de muita alegria, de muita satisfação. Um momento importante que nós temos de sermos fiéis ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E lá na palavra de Deus, Mateus 25, versículo 21, diz o seguinte: e o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. A palavra de Deus, esse momento de entregar o nosso, devolver o nosso dízimo, a nossa oferta, é um momento sublime, é um momento especial, é um momento único.
em que nós podemos ser gratos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, aquilo que a gente ainda não viu, mas que nós temos a certeza que está acontecendo. Uma outra coisa importante nesse ato de bondade é entender que a nossa oferta também é missionária, porque ela tem o objetivo de manter a casa de Deus sempre com as portas abertas, para que outras pessoas, além de nós, também possam desfrutar dessa maravilhosa palavra do Senhor. E por último, e não menos importante, o fato de nós não entregarmos um valor, mas sim semearmos. A semente é aquilo que a gente deposita na terra e ela brota, germina e nos traz novas sementes. Então esse momento não é simplesmente um momento de valor, mas sim um momento de depositar uma importante semente na terra fértil que o Senhor tem preparado para nós. Então, por gentileza, eu gostaria que todos, você que vai entregar a sua oferta, o seu dízimo, e você que também não vai fazer isso, pode levantar, por favor, fiquem de pé. Fechem seus olhos. Levante sua oferta, seu dízimo. Você que não vai, nesse momento, não tem oferta nem dízimo, levante suas mãos, porque Deus vai fazer prosperar, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo, eterno Deus, nós entramos na Tua presença nesse momento, nessa noite feliz, meu Pai, para Te pedir que nos abençoe cada vez mais. Somos gratos à Tua presença, somos gratos ao Teu poder, pelo que o Senhor tem feito de bom na nossa vida, Deus. Que o Senhor venha estar no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, na nossa despensa, Pai, em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Ah, meu Pai poderoso, que o Senhor venha alargar os nossos celeiros, que o Senhor venha, meu Pai, derramar bênçãos sem medidas sobre as nossas cabeças, e aonde nós colocarmos a nossa planta dos pés, assim venha prosperar. No nosso trabalho, meu Pai, a nossa mão tem que ser abençoada, porque nós cremos nesse Deus, um Deus maravilhoso, um Deus que é capaz de romper todas as barreiras por nós, um Deus que cuida de nós em todos os detalhes, Senhor. Então, Espírito Santo, que o Senhor venha receber a nossa semente, que a semente dessa noite ela venha germinar, crescer abundantemente e gerar novos frutos, não só para nós, mas também para nossa família, para todo mundo que estiver ao nosso redor, Senhor. É o que nós te pedimos, porque nós temos a certeza, a convicção que não há outro Deus que seja capaz de fazer isso por nós. Nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós somos insignificantes diante da tua grandeza, diante da tua prosperidade, das suas mãos poderosas, meu Pai. Então receba com muito carinho o nosso louvor, meu Pai, e que quando chegar ao Senhor, que o Senhor receba como se fosse um cheiro suave em suas narinas. É o que nós pedimos e desde já, com a certeza que o Senhor já nos abençoou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. És o meu bem-querer, meu mestre em tudo que tenho. Isso vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Convido a igreja que se coloque de pé. És o meu bem-querer, meu mestre em tudo que tenho. Isso vem de tua mão, Senhor,
que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. Bom é ter você comigo, deitar no teu colo e receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar, contigo eu posso crer e descansar. Tu és o meu amado Rei Jesus, fonte de vida, minha luz. O sol que nasce aquece o meu viver, consolo, abrigo, meu eterno amigo, meu bem-querer. Aleluia. E mesmo que venha, mesmo que venha fortes tempestades, e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás, e o inimigo não pode me derrotar. tu és minha força, És a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus. Pois em minha vida tu serás pra sempre meu bem-querer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aplaude melhor, gente, porque tá bonito. Foi pra Jesus, graças a Deus. Nós engrandecemos o nome do nosso Deus que atua neste lugar. O Pai está na casa, hein? Segura aí porque é bom. Você pode se assentar por um instante. Irmãos, o nosso pastor está enfermo. É uma virose que evoluiu. Então ele está internado. Mas a igreja não pode ficar solta. Então nós vamos chamar a pastora Daílse, secretária da junta dessa igreja, que é quem assume administrativamente até o retorno do nosso pastor. Então, assinaturas, decisões devem passar pela responsável secretária da junta. Nós vamos passar essa autoridade agora para a Daílse. O pastor Roberto está sob tratamento, está bem, está estável, e nós precisamos continuar orando pelo nosso pastor. Às vezes a gente fica se perguntando, poxa, mas o nosso pastor fica doente. Gente, doença dá em gente, tá? A gente fica doente, nosso corpo é frágil, vira e mexe, ele dá umas tombadas. E a gente também, às vezes, leva a vida tão de qualquer maneira que não percebe que, a vez ou outra, precisa se cuidar um pouco. Então, ele está sendo muito bem cuidado, tem pessoas separadas por Deus para cuidar dele lá, está sob controle, os exames feitos e as notícias que você precisa ter, a Daílse tem colocado diariamente nos grupos da igreja. Todos os dias ela tem soltado um boletim, ela vai lá, visita o pastor, não pode receber visitas, tá, gente? Porque ele precisa de repouso. Então, ele tem recebido a visita necessária. E o que ele tem recebido e a notícia que sai, a Daílse tem colocado no Zap, nos grupos da igreja. A gente sabe que pelo fato do pastor Roberto nunca ter ficado doente, algumas pessoas chegam e ficam, eu acho, não acredito, não acho. Quer saber? Vai lá no grupo do Zap, vai no grupo da igreja, procura saber, tá bom? Ele está sob cuidado, só vai sair quando tiver um diagnóstico fechado, sair perfeitamente
direcionados os remédios que ele precisa tomar, para não ficar também fazendo de cabeçada, o que acaba estragando a coisa. Nós estamos crendo que logo o nosso pastor vai estar de volta e nós vamos, hoje à noite, empossar autoridade para Daílze. Vou chamar aqui a junta da igreja e vou chamar os pastores. Não tem sido fácil, porque a Daílze nunca vi ela longe do reverendo Barnabé. A pastora Daílze nunca a vi longe do pastor Roberto. Então, eu acredito que deve ser muito difícil. É difícil. A paz, irmãos. Amém? É bem difícil. Hoje vocês vieram com golpe baixo dessa música Bem Querer, que ele ama, que ele ouve em casa até hoje. Vocês vieram com um golpe baixíssimo. Mas é isso, irmãos. Deixa eu me aproximar aqui um pouquinho. Vou ser breve. Então, é isso. O Roberto, ele está com esse derrame pleural, né? E agora ele está com dreno, que agora está ajudando bastante, né? Ele não chegou a ter nenhuma falta de ar grave, mas ontem ele ficou incomodado e eles colocaram esse dreno até que se feche um diagnóstico. Ele está bem, ele dentro, né, do quadro dele, ele está bem, a pressão está boa, agora está boa, a saturação está boa, a gente precisa do diagnóstico e assim... ele está muito bem cuidado ali no Pronil, muito bem cuidado, muito bem assistido. Todo mundo tem um carinho, já botaram apelido dele de fofinho, lá as enfermeiras. Você é esposa do fofinho, ele é muito fofinho. E é assim que ele já conquista todo mundo, né, com aquele jeito dele. E é assim, gente, eu preciso estar forte, né? Você, igreja, precisa estar forte. Eu preciso de você. Eu preciso que você... não deixe de vir para essa casa, amém? Porque essa casa, ela é do nosso Deus. E ela não está abandonada. Na ausência do pastor, quando o pastor está doente, ou quando se troca de pastor, a junta e a secretária da junta, que, na verdade, a secretária ela fica com essa... responsabilidade de liderar a parte administrativa, né, de pagamentos, de ver tudo com o Vitor. Então, a nossa igreja ela não está abandonada. Tem homens e mulheres de Deus, né, líderes que estão mantendo os cultos. Então, não se afaste dessa casa. Às vezes eu estava olhando, vendo os cultos vazios, e nós precisamos de vocês aqui. Sabe, nós precisamos da força de vocês. E é assim que vocês vão mostrar o amor pelo Roberto Barnabé, que eu sei que todos vocês têm uma história com ele. Então, é assim que você vai demonstrar o amor ao seu pastor. Você que está em casa, tem gente que já me justificou por não estar aqui, porque está doente, né? E a gente está aí com várias doenças aí respiratórias, né? Então, a gente tem que ter essa prudência mesmo. Mas nós precisamos que vocês estejam aqui, gente. Sabe, essa igreja, ela não parou. Sabe, ela não está abandonada, ela não está órfã. Ele está lá, ele está me dando direção. A igreja vai continuar tendo seus cultos, amém? Amém? Eu posso contar com vocês? A gente não pode deixar essas cadeiras vazias, né? Nós somos a Igreja do Nazareno em Olinda. Né? Independente se o pastor Roberto está aqui, se ele não está hoje, é porque ele está recebendo um tratamento. Mas você precisa estar aqui, nos ajudando, nos dando força, orando, para que o Roberto possa logo, logo estar aqui. Amém? Então, a gente precisa disso. Eu preciso ter boas notícias para dar para ele, né? Eu não quero mentir para ele, dizendo, não, a igreja está lá, está firme, está forte, quando não está. Então, eu quero dar boas notícias para ele, para que quando ele volte, a gente possa celebrar, festejar a sua volta. Gente, está sendo fácil? Não está sendo. Não está sendo fácil. Mas Deus realmente me cobriu dessa firme esperança que ele vai estar vindo. E nós, como povo de Deus, como suas ovelhas, vamos dar andamento à obra. Para quando ele voltar...
a obra seguir, nós vamos fazer tudo o que estava programado para fazer, os cultos vão acontecer até que ele volte. Amém? A minha palavra é essa, até que ele volte, porque eu tenho uma certeza que ele vai voltar bem para essa casa. Amém? Então, eu quero saber se eu posso contar com você. Eu quero contar com você aqui nas terças-feiras, tá? Gente, eu estou nessa luta, né? Então, agora eu estou tendo que tomar conta da casa, das contas, dos filhos e de 2 trabalhos, né? Eu tenho 2 trabalhos. Então, semana passada eu faltei a semana toda. Então, eu não vou poder estar aqui dia de semana. Mas vou estar sempre passando para vocês os boletins até que ele saia. Eu preciso de vocês aqui. Mas no domingo nós estaremos juntos. Amém? Então, a falta da minha família vai ser essa, porque nós estamos segurando uma obra, né? Nós estamos terminando a obra da nossa casa, nós estamos aí correndo atrás, deixando tudo pago, porque Roberto faz tudo, né? O Roberto, ele sempre toma conta da gente, né? De você e da nossa casa. Então, o Roberto, que faz tudo, que faz compras, hoje em dia os meninos também ajudam, mas o Roberto sempre foi esse provedor, esse mantenedor da nossa casa. E agora ele está lá descansando e nós estamos assumindo aí esse cajado lá em casa. Eu falei com ele, você tem que voltar para você ser o provedor de novo, porque tá brabo. Tá brabo, gente. E aí a gente nem sabe, né, qual é a cor das dívidas, né? Eu não faço compras, quem faz compra é ele e as crianças, eu não sei o preço de nada. Mas é isso, é a vida, né? A vida é assim. Eu sei que eu não ia falar muito, mas eu quero deixar vocês bem tranquilos, sabe? Que o estado dele é delicado, né? Mas vai passar, amém? Vai passar. Glória a Deus. Amém? Nós vamos orar nesse momento, nós vamos fazer essa oração pelo nosso pastor. Nós vamos levantar as mãos, vou pedir a Daílze que fique aqui na frente. Nesse momento ela simboliza o pastor Roberto Barnabé. O pastor Roberto está muito bem cuidado no hospital, tem anjos que estão cuidando dele lá. Falta pouco para ele sair. Claro que esse pouco para nós é uma eternidade, mas a gente vai aguentar e ele vai sair firme e forte como sempre foi. Amém? Igreja, estenda a sua mão para cá, a mão que abençoa. É hora de você profetizar. Nesse momento, Daílze simboliza o reverendo Barnabé. É pelo nosso pastor que nós estamos orando e estamos estendendo essa bênção a toda a família dele, que com certeza, se ele lá nesse momento tem uma preocupação, deve ser essa. Então, nós vamos clamar que Deus possa derramar esta graça sobre a vida deles. Querido Deus e amado Pai, Tu és o nosso Abba, nosso paizinho, aquele que cuida de nós com zelo e com carinho. E nessa hora, Deus, nós colocamos diante da Tua face a nossa dependência, clamando, Deus, as Tuas bênçãos sobre o Teu filho e a família dele, aqui representada. Pai, que em nome de Jesus, Suas mãos que curam, se estendam nesse momento naquele hospital, meu Deus. E que a cura que chegar sobre ele se estenda sobre outras vidas. Que onde o Teu servo estiver, meu Deus, hajam anjos que vão cuidar dele com zelo e com carinho. Deus, e que em nós fique a certeza que a tempestade vai passar. A tempestade vai passar, Daílze. E tudo na vida é um aprendizado. Deus, quando nos coloca em lugares estreitos, quer falar algo grande aos nossos ouvidos. Quer dizer algo poderoso. Que Deus fale com vocês. Que Deus diga qual é a vontade dEle. E que vocês sintam o carinho dos céus sobre a vida de vocês. Nós clamamos as bênçãos do Senhor nessa hora. Bênçãos poderosas sobre tua vida, Daílze, a vida do Mateus, a vida do Felipe e da Roberta, que a casa de vocês estejam cobertas, que toda a provisão dos céus chegue sobre a vida de vocês, que caia por terra todo o mal, todo encantamento, tudo que não vem do Senhor, nós rejeitamos nessa noite, para a honra e glória do nome daquele que é Senhor da vida.
Nós colocamos a vida do nosso pastor, a vida do líder dessa casa, nas mãos do nosso grande Deus, que cuida de nós com zelo e com carinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Nós vamos fazer a ceia, pode se sentar. Nós vamos fazer a ceia agora mesmo, a pastora Tânia vai nos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Mas, irmãos, diante do quadro, nós acabamos misturando um monte de coisa. Ficamos preocupados e relaxamos um pouco e passou algumas coisas da igreja. Vocês lembram que todo mês a gente fazia um almoço para arcarmos com a despesa do aquário? Pois esse mês nós não fizemos. Esquecemos, nós catalisamos tudo que a gente podia na direção do reverendo e esquecemos desse compromisso que vence amanhã. Igreja, em nome de Jesus, nós precisamos de vocês. Nós precisamos de vocês. Aí eu falei que a gente ia, fiquei pensando como que a gente ia fazer para levantar esse valor, que chega pertinho de R$1.000. Irmãos, nós precisamos de 20 pessoas que doem R$50 até amanhã. Em nome de Jesus, nós não vamos furar. Nós não vamos deixar isso passar. Amém. Já tem alguém ali atrás. Eu já tenho alguém aqui, graças a Deus. Eu vou pedir pastor Almir, por gentileza, que dê um envelope somente para a gente pontuar. Em nome de Jesus, meus irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos de vocês. Quando o pastor Roberto chegar, ele não vai ter nenhuma preocupação quanto a isso. Pix, por favor, é o mesmo número do Vitor, você só avisa que é para o aquário, por gentileza. Quem vai nos ajudar nessa, levanta a mão aí para a gente chegar até você. Irmãos, vamos juntos nessa. Vamos acreditar que Deus vai estar conosco nesse negócio. Amanhã nós vamos passar para o irmão que adquiriu no nome dele. Aqui a Dena está aqui. O irmão que adquiriu no nome dele, nós vamos estar passando para ele integralmente o valor, em nome de Jesus. E o mês que vem a gente vai fazer tudo com mais calma. Amém. Só levanta a tua mão para a gente te achar aí. Que Deus toque aí no teu coração. Essa obra é nossa. É a obra que Deus preparou para nós. Então, nós vamos cuidar dela com zelo. Vamos cuidar do nosso pastor. Vamos apoiar a Daílze no que ela precisar. Sempre, em qualquer momento. Que Deus possa entrar nesse negócio com a gente. Porque o sangue de Jesus tem poder. E a vitória é garantida. Irmãos, eu só preciso que se você botar por Pix. O Pix está aqui, QR Code. Se você fizer isso, que você... ponha um aviso, quando você mandar o comprovante, que você notifique que é para pagamento do aquário, para a gente saber direcionar esse valor, amém? Ficaria aqui a noite toda olhando para vocês, mas daqui a pouco eu volto. Aleluia, a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer o nosso momento aqui de Santa Ceia. Glória a Deus. Podem vir, os obreiros aí, os diáconos podem vir com os elementos. E a igreja se coloca de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos orar pelos elementos. Glória a Deus. Aleluias. Pode vir, pastor Fábio, pastor Genésio. Se coloque. Amém. Glória a Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada mais uma vez, Senhor. Eis aqui, Pai querido, os elementos, Senhor Deus, da Santa Ceia que simboliza, Pai, o teu sacrifício na cruz do Calvário. Deus amado, muito obrigado. Consagramos, te apresentamos, só Deus, para que as tuas ricas bênçãos, Senhor Deus, possam ser manifestadas através desses elementos. Ó Pai querido, e teu povo, ao receber, Pai, os elementos, possam, Senhor Deus, como diz a tua santa palavra, examine um homem a si mesmo. E, Senhor amado, abençoa cada um que está aqui nesta noite. Toma nas tuas santas mãos
Visita o coração de cada um, Senhor. Contempla, Pai. Contempla os corações. E tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Poder distribuir em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria que os pastores, pastor Roberto não está presente, mas ele gosta que todos os pastores fiquem aqui em cima do altar. Eu convido todos os pastores que estão, distribuindo, depois eles vêm, mas que os pastores estejam aqui em cima no altar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Já glória a Deus. Nos preparou Aleluias. um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. E com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vencear, o mestre chama a vencear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencear, o mestre chama a vencear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencear, vencear. Vencear, o mestre chama a vencear. Hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencear. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela relata em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Para quem é a primeira vez que está aqui, talvez você ainda não tenha lido o texto, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Amém? Pastor Eduardo, ore pelo pão. Ó Deus,
Lhe agradecemos, Senhor, por esta noite única, essa noite ímpar em nossas vidas. Uma noite, Pai, em que podemos sentirmos a Tua presença. Momento esse, Pai, em que podemos nos sentirmos à vontade à mesa com o Senhor, porque estamos fazendo, Pai, em cumprimento com a Tua palavra e em memória, Senhor. E estamos aqui neste momento, Pai, consagrando a este pão, que sabemos, Pai, que não há substanciação. Então, Senhor, ele não se transforma no teu corpo, mas ele representa o teu corpo. E o mais importante, Senhor, pela fé que nós temos e que fomos ensinados, nós cremos que o Senhor se faz em nosso meio. Então, Pai, em nome de Jesus, nós consagramos e assim, Pai, te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Podeis comer do pão. Glória a Deus. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Pastor Miva está orando pelo vinho. Amém, igreja. Senhor nosso Deus, essa é uma noite mais do que especial, porque nós não estamos tomando só este vinho que simboliza o teu sangue, mas já estamos tomando, Senhor, através de ti, Senhor, a vitória do meu amigo, meu pastor Roberto. Pai querido, na certeza, Senhor, que muito breve vai estar conosco. Alegre os nossos corações nesta noite especial. Essa é uma oração muito humilde que eu vos faço, mas sei que tu dará resposta a essa igreja. Por isso nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Podeis beber. Glória a Deus. E a vitória é nossa Pelo sangue de Jesus. A vitória é do povo de Deus Pelo sangue de Jesus. A vitória é da família Pelo sangue de Jesus. Aí você diz: a vitória é minha, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, igreja. De novo eu aqui. Estou assim um pouco ansiosa, porque estou querendo saber quanto que a gente arrecadou. Eu sentei ali do lado da minha frente, da minha irmã, e fiquei: bota mais um. Bota mais um. E eu estou aqui ansiosa, querendo saber quanto que a gente arrecadou, porque eu estou crendo que amanhã, 8 horas da manhã, Pix indo pagar nosso compromisso em nome de Jesus, porque não vai vazar nenhum. Daílson pode ficar tranquila na casa dela, que a gente está cuidando aqui direitinho. Amém? Quando houver alguma coisa que a gente não souber, a gente corre e pede ajuda a outro pastor. Mas nós não vamos deixar a peteca cair. Nós vamos mostrar que somos um povo forte. Amém? Graças a Deus. Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa num Deus que mora lá no céu e que a gente está aqui na terra. A gente se pensa e se vê sozinho. A gente não imagina o tamanho, a grandeza que é o nosso Deus. A gente olha... Pode se assentar, igreja. A gente olha para o planeta Terra e a gente está dentro da bolha, né? A gente está dentro dessa bolinha chamada Terra. E a gente não tem noção
do tamanho da grandeza do Deus que nós servimos. Quando a gente olha para a terra, a gente vê a revelação maravilhosa do poder de Deus, porque a natureza revela isso. A natureza faz essa revelação e a gente se encanta. Irmãos, e se nós fôssemos no universo? E se nós estivéssemos no universo? Eu vou pedir o Bira para soltar aqui. Olha só, isso se chama universo. São fotos do James Webb, o telescópio mais avançado da atualidade. E ele fotografa o universo. E para a gente entender isso, a gente tem que sair da Terra. A gente precisa sair do globo terrestre. A próxima, Bira. Isso se chama universo, é um pedaço pequenininho. A gente olha para o céu e vê estrelas. E isso aqui são galáxias com milhares e milhares de estrelas. Olha só isso. Olha só isso. Isso que você vê aí igual uma mão é poeira cósmica. E tudo criado por Deus, pelo nosso Deus. Um Deus poderoso. A palavra vem dizer que Ele conta uma a uma dessas estrelas. E quando você olha essa poeira, ela tem a forma de uma mão. E ela está, milhões e milhões de quilômetros, de quilômetros, pensar em luz de distância da Terra. A Terra é um ponto qualquer nessa contagem aí que você eventualmente vai ver. Esse é o nosso Deus, um Deus que não está preso na caixa, um Deus que não está preso na bola, nem na bolha. Ele vai além, muito além do que a gente possa pensar. A palavra vem dizer que isso aí é poeira dos pés dele. É poeira, é pó dos pés dele. Irmãos, e é maravilhoso pensar que o Deus que nós servimos, esse Deus que nós estamos falando dele aqui agora, que a Daílze citou, que você pensou, que você imaginou, é Senhor, Criador de todas essas coisas. Isso aqui mantém um equilíbrio, não está ali por acaso, não caiu ali de montão, faz parte de um equilíbrio universal. Cada uma tem a sua função e Deus as conhece uma a uma. Se o nosso Deus conhece assim cada uma dessas galáxias e dentro delas seus milhares e milhares de estrelas, muito mais Ele nos vê. O olho de Deus vê todas as coisas. E Ele, nesse momento, está nos vendo. Amém? Eu vou pedir para o Bira colocar para nossa meditação nessa noite, Gênesis 16, versículo 13. O Deus que me vê. Gênesis capítulo 16, verso 13, vai falar de uma mulher. Vai falar de uma mulher que tem a vida toda desarrumada e de repente ela vai embora. E lá no meio do deserto, onde já não tinha mais esperança nem perspectiva, onde não tinha mais o que ver nem para onde ir, Deus aparece para ela. Então ela evocou o nome do Senhor que ele falava: Tu és o Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Amém? Deus, Tu és maravilhoso e a Tua palavra é viva e fala poderosamente conosco. Vem nos ensinar, Deus, e nos aquecer com a Tua graça. Nós te pedimos em nome de Jesus. Aquela mulher era Agar. Agar tinha um problema na sua vida agora. E era uma estrangeira que tinha sido mandada embora pela sua senhora, porque situações que ela criou, situações que ela arrumou, e ela é mandada embora, e quando chega no deserto, ela pensa que o seu filho vai morrer, e ali aparece Deus para ela, e Deus fala para ela, e ela entende que aquele é um Deus que vê. E eu quero que você pense num Deus que nos vê. Um Deus que conhece nossas angústias, nossas necessidades. Um Deus que contempla nossos sonhos, contempla nossos passos. Um Deus que nos segura na mão e que às vezes até acha graça das nossas decisões.
Acha graça porque às vezes nós ousamos achar, nós ousamos entender, nós ousamos cogitar que podemos tomar decisões fora da vontade de Deus. Irmãos, o nosso Deus é mais, muito mais do que todas as nossas expectativas possam dizer. Ele vê e sabe de todas as coisas. Aquela mulher, quando está na sua solidão, no meio do seu medo, do seu temor, ela se encontra, ela vê o movimento dos céus na sua direção. Deus estava falando com ela por causa de quê? De Abraão. Porque agora ela carregava em si a primeira nação de Abraão, a nação dos ismaelitas. Ela carregava em si Ismael. E Deus agora falava com ela, Deus ajuntava, Deus arrumava as coisas, porque Deus é aquele que organiza a nossa vida. Deus organiza a nossa vida. A palavra vem nos dizer que nós andávamos todos desgarrados, sem direção e sem destino. E de repente Ele nos viu. E quando Ele nos viu, o amor maravilhoso de Deus nos alcançou. Ele nos atraiu para si. Olha isso. Ele não foi atraído para nós, nós fomos atraídos para Ele. E essa graça nos achou, nos reconciliou, organizou a nossa vida e nos tornou agora essas pessoas que nós somos. Tratou da nossa mente, tratou do nosso coração, tratou da nossa interioridade. Quando o povo de Israel sai do Egito, Deus chama Moisés e fala com ele para levar o povo. Depois acontece aquela odisseia toda de 10 pragas, Deus mostrando o seu poder para o povo egito, de alguma maneira ridicularizando deuses terrenos, estranhos e finitos, que não criaram sequer o globo terrestre e agora queriam ser donos do universo. Deus chega ridicularizando aquilo em 10 pragas. Em 10 pragas, Deus ridiculariza os deuses egípcios, se exibindo para o povo de Israel, mostrando a força da sua graça. E ele conduz Moisés a retirar o povo do Egito. E o povo que viveu escravo 400 anos agora caminham. E como eles não tinham bússola, não tinha GPS, não sabia a direção, Deus então começa a dar direção para Moisés. E coloca lá 2 nuvens, e Moisés segue a nuvem. Moisés e o povo segue a nuvem no deserto. Irmãos, quando a gente fala deserto, a gente já sabe. É luta, é peleja, é calor, é falta de água, com muita gente, é criança chorando, é homem reclamando, é mulher falando. E Moisés conduzindo o povo e a nuvem leva, e leva, e leva. E de repente, onde que a nuvem coloca eles? Nas margens do Mar Vermelho. Na frente, uma cordilheira, impossível de trilhar com crianças, jovens e adultos, e animais, e pessoas reclamando e querendo o Egito. Pessoas achando que o tempo da escravidão é que era boa. E aí, de repente, Moisés se vê num aperto, porque ele sabia que Deus era o condutor. Ele estava indo na direção de Canaã. Onde ficava Canaã? Onde era Canaã? Por onde que se ia para Canaã? Às vezes nós estamos assim, nós sabemos o que queremos, mas não sabemos como chegar lá. E nós fantasiamos, inventamos histórias e tiramos Deus e colocamos Deus, esvaziamos a bagagem, enchemos a bagagem. Irmãos, não podemos mudar nada do que está à nossa volta, mas temos essa presunção. Antes eu era de Deus, agora não sou. Deus antes era muito bom, agora não é mais. Deus é mais ou menos bom, é muito bom, não é bom. Deus me ouve, mas não me ouve, não me ouviu, não me respondeu. O tempo todo a gente fala no ouvido de Deus e a gente não escuta nada. Moisés, quando chega de madrugada, ele está temendo, porque nenhum ser humano em sã consciência estaria tranquilo. Não estaria. A gente fala para o outro, fica calmo que vai dar tudo certo. Mas a dor do outro não dói nada na gente. A gente vai para casa e deita, e o outro fica acordado. A gente vai para casa, se senta e Deus, e o outro dorme. Só sabe o peso da dor quem está sentindo a dor. E a gente, às vezes, menospreza
acha pouco. Não, mas dá para aguentar. A gente acha pouco, mas vai lá sentir para ver. E Moisés ali de madrugada, ele clama ao Senhor. Ele ora. Quando a gente fala de clamor, a gente está falando de súplica com força. É uma urgência, não é para a semana que vem, é para agora. Moisés se põe às margens do mar e começa a clamar a Deus. Ele está aflito porque o povo reclama, o inimigo vem atrás. Como é que eu fui parar nas margens do Mar Vermelho? E agora? E Deus faz uma pergunta bem simples para Moisés e faz essa pergunta para você hoje à noite. Por que clamas a mim? Ele é o Deus que vê. É o Deus que enxerga. Ele sabe que dói, Ele sabe que está apertado, Ele sabe que tem medo, Ele sabe que tem pressa, Ele sabe que tem esse conjunto dentro da história. A gente é que esquece que Ele vê. Ele vê. Deus, para falar da importância que nós temos, irmãos, e coloca isso muito bem dentro da sua palavra. Olhe os lírios, que não plantam, não fiam, não produzem, no entanto, vivem na sua plena beleza. E faz uma pergunta: você não é mais importante do que eles? O Deus que tudo vê, via Moisés. Moisés precisava de sinais para ter convicção que Deus estava lá. E Deus olha para ele e fala: por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. Gente, quando eu leio isso, eu fico pensando, meu Deus, Deus fala, diz ao povo que marche. Se fosse eu, ia perguntar, marchar para onde? Não tem lugar. Só tinha água. E Deus diz, vai, Moisés, toca a água com teu bordão, toca a água com teu cajado. E Moisés vai. É certo que se a gente imaginar aquilo que estava acontecendo naquele lugar, aquele povo resistiu. Aquele povo resistiu porque o que estava diante deles era o mar. E Moisés toca nas águas com seu bordão. E quando ele toca, irmãos, há um som de vitória. Há um som de liberdade. Porque o povo se levanta do seu acampamento e entra no mar. Entra no mar sem olhar a dificuldade, porque a morte vinha atrás. Egípcios, Faraó e seus cavaleiros furiosos, buscar de volta a sua mão de obra gratuita, buscar de volta os seus escravos. Eles entram naquele mar e naquela hora o olho de Deus estava contemplando o seu povo saindo da situação de agonias. Hebreus 4,13 vem nos dizer lá no Acre, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Deus conduz o povo na rota do seu desejo. O nosso coração faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O povo não via Deus, mas Deus via o povo. Êxodo 3, 7, 14. Eu vi a aflição do meu povo. Foi o que Deus falou para Moisés. Eu vi a aflição do meu povo e decidi que vou tirá-los da escravidão. Deus fala isso antes que Moisés vá lá resgatar o seu povo. Irmão, se Deus nos vê, se Deus nos contempla, se Deus nos observa, o correto seria que a gente não precisasse ficar preocupado com coisa nenhuma e que não se preocupasse com o outro, que não olhasse a vida de ninguém. Mas o tempo todo a gente esquece que Deus está vendo. Quando vem um aperto, a gente começa a arguir Deus, a apertar o coração de Deus. A palavra diz que Deus, o Senhor se move no oculto. Deus se move no oculto. Por quê? Porque Deus, quando nos vê, Ele nos vê com olhos perfeitos. Quando Deus olha você, Ele não vê você com a tua roupa de domingo. Quando Deus me olha, Ele não me vê com a roupa de passeio. Deus, quando te vê desnudo. Ele vê você como você é. Não adianta você usar aquele acessório para ficar mais arrumado, porque Ele te vê como você é.
Ele conhece nosso costume, nosso hábito, nossa arrogância. Deus conhece as nossas pretensões. A palavra vem dizer lá em 2 Samuel, no 1 Samuel 16:7, que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus nos conhece pelo lado de dentro. Deus nos conhece na interioridade. Deus não está preocupado com o que você é, e sim com o que você vai se tornar. Deus tem uma história para a tua vida. Saiba disso. Deus tem uma história para a tua vida. Quando Jesus vem para nós, irmãos, Jesus olha para nós, ele não vê o óbvio. Quando olha para você, Jesus não está vendo o óbvio. Ah, é morena, de barba ou sem barba, é alto, é baixo. Deus não está vendo isso. Isso é o óbvio, é o comum. Isso é o que todo mundo vê. Os olhos de Deus estão atentos. Vai mais longe. Durante a sua jornada aqui, quando Jesus estava pregando, montando o seu ministério, irmãos, junto dele tinha uma mulher. Todo mundo via uma prostituta, uma mulher endemoniada de 7 demônios. Mas Jesus viu uma discípula, alguém que ele seria capaz de transformar, alguém que tinha o que oferecer para outras pessoas. Ele tem o olhar que vai além da convenção social. Ele é capaz de ver nosso coração. Deus é aquele que quebra estigmas. Irmãos, na nossa festa só entra o nosso convidado. Na festa de Deus entra quem quiser entrar. Irmãos, no nosso meio só entra os que são nossos. Deus sai arrebanhando todos para participar com Ele. Ele não faz distinção. Deus escolheu, Jesus chega e escolhe os excluídos. Ele chega juntando aquelas pessoas que, dentro do nosso conceito, não servia para nada. Ele chega juntando essas pessoas. Ele vê muito além da nossa aparência. Vê nossos desejos. Vê nossas intenções e frustrações. Ele consegue ver o que mais ninguém vê. Esse Deus hoje está nesse lugar. Está sondando o teu silêncio, o teu coração. Está sondando o teu pensamento. Às vezes nós criamos tantos obstáculos para Deus chegar até nós. Criamos obstáculos porque achamos que nós é que vamos chegar nele. Mas é Ele que vem para nós. Então o que eu sou não impede de chegar a mim. Isso me impede de chegar nele, mas não o impede de estar em mim, de chegar até onde eu estou, de agir na minha vida. E ele vai mudando o curso da história, de acordo com o que eu faço, com o que eu crio, com o que eu invento, com as minhas histórias, com as minhas emoções. Ele vai movendo o curso da nossa vida para mostrar que a decisão é dele, que quem está no controle é ele, quem está na direção é ele, é a última palavra vem dele. E agora eu quero falar, para finalizar, da última palavra. A última palavra está nele. E às vezes nós olhamos para o outro e desprezamos. E talvez você pense, algumas pessoas falam assim, Deus sabe como eu sou. É verdade, Deus sabe como nós somos, Deus sabe como você é. Deus sabe até esse pensamento que você está tendo aí agora. Deus conhece essa fortaleza que se levantou. Deus conhece essa montanha que está ali como escudo, para que a palavra não passe, para que não seja, que ela não ache transporte imediato para tocar em você. A palavra diz que Deus sabe. Ele sabe que pensamento tem a respeito de você. E a palavra vem dizer bem clara assim, eu sei. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós. Pensamento de paz e não de morte. Você pode aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. O Senhor tem pensamento de paz e de vida a nosso respeito. E a nossa oração é que nessa noite
toda palavra de maldição seja quebrada do nosso meio. Irmãos, a nossa palavra, o nosso desejo, nós profetizamos essa noite, é que toda investida do inimigo nessa noite cai por terra. Daqui a pouco pessoas estarão entrando no tanque batismal. E você precisa pensar a batalha que é para cada uma dessas pessoas chegarem no cumprimento da sua decisão. E às vezes nós postergamos. Não, eu já conheço, eu já sei como é. Você sabe como é, mas não tem a medida da própria vida. Amanhã ela te toma de assalto. Amanhã ela chega sem você esperar, surpresas que a vida nos impõe. E o nosso coração se quebra e se derrama. Sabe de uma coisa? Estar com Cristo é melhor. Porque a promessa dele para nós é de vida. E mesmo se esse sopro se findar, há uma esperança maior. Há uma vida que vai além. Nada termina, tudo recomeça agora na graça poderosa do nosso Deus. Essa é uma noite muito especial. Essa noite é real na nossa vida. Essa noite foi reservada para você. Para Deus chegar onde você está. Para Deus chegar onde você vive, no que você faz. Deus chegar naquele teu momento bom, na tua hora de festa. Mas estar contigo na hora do pranto, da dor, da angústia. Na hora do medo. Eu quero que você saiba disso. Deus é aquele que te vê. Ele é Deus que me vê, é Deus que vem conosco nessa noite, é Deus que toca no nosso coração, que molda nosso ser, que faz cair por terra toda arrogância, tudo aquilo, a jactância que nos faz nos sentir fortes nessa noite. Deus vem aparando nossas arestas, nos colocando iguais, irmãos, através do sangue de Jesus, sacrifício perfeito que nos realinhou com a vida. Deus nos viu no deserto da nossa existência. E deserto da nossa existência eu sei que você conhece, porque cada um de vocês passou por ele dentro da sua própria condução. É noite do Senhor. Segure a mão de Deus e diga: Senhor, é seguro estar contigo. Segure as mãos do Senhor e diga: Deus, é seguro estar contigo. Porque melhor é estar contigo, Senhor. Melhor é andar contigo, melhor é sentir a tua presença. Pai, nessa noite tão maravilhosa, nós queremos colocar as nossas vidas diante de ti e declarar o nosso amor. Deus, perdoa as nossas falhas, às vezes que recalcitramos, às vezes que voltamos atrás, às vezes, Deus, que fomos arrogantes, achamos que sabíamos tudo e descobrimos que não sabemos nada, porque estar contigo é um renovo permanente, estar contigo é nascer todos os dias, estar contigo é certeza, Deus, que tem proteção, estar contigo é estar seguro de que há algo no que segurar. Andar contigo, Deus, é ter certeza que a paz vai nos assistir, é ter convicção que na hora da dor o Senhor vem conosco. Deus, andar contigo nos dá segurança e há um colo onde podemos descansar, porque o Senhor é o nosso Abba, o Senhor é aquele querido onde nós descansamos, o Senhor é aquele Pai amoroso que nos toma, que não pesa nossos fracassos, que não pesa, meu Deus, nossos erros. O Senhor é Deus amoroso que entra na nossa vida com perdão e reconciliação, que nos atrai com amor perfeito e nos faz novo outra vez. Nós te amamos, Senhor, porque quando o Senhor nos vê, não é como barro seco. Quando o Senhor nos vê, é como barro molhado, barro maleável, que pode ser refeito, que pode ser trabalhado outra vez. Trabalha na nossa vida, Senhor, nessa noite. Deus, o Senhor nem precisa nos quebrar, porque já somos quebrados. Nos faça de novo, nos faça outra vez, Deus. Nós queremos renascer todos os dias. Nós queremos sentir o toque do teu amor
todos os dias. Chega na nossa casa, Senhor, porque lá há um lugar onde o Senhor pode entrar, há um espaço onde o Senhor pode ficar. A casa é tua, Senhor, o Senhor pode tomar posse. Entra na vida, meu Deus, dos nossos irmãos neste lugar, e que cada um deles sintam a tua presença, sinta o teu toque, sinta a força do teu braço, sinta o carinho, meu Deus, das tuas mãos, que se renovem, que se acendam, que revivam, que se reencontrem contigo, meu Deus, num espaço de vida, num espaço de amor. Nós queremos isso, sentir o teu toque, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Você pode declarar isso? Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Querido, esse é um momento de ato profético. E esse culto é um culto especial. É um culto em que nós relembramos o que o Senhor fez por nós. É um culto que relembramos a esperança que o Senhor nos deixou. É um culto que nós vamos celebrar porque vidas se renderam aos pés do Senhor. E hoje também vai ser chamado o culto em que o Senhor tocou por aqueles que precisam. Eu sei que a gente não pode chegar até o heavy, mas as nossas mãos e a nossa oração vai chegar lá. Então, como ato profético, querido, você vai virar em direção ao hospital, vire de costa. Você vai profetizar que o vento e a tempestade podem até chegar lá, mas as mãos do Senhor também alcançarão a tempestade e o vento forte. Não vão roubar a minha fé. Declare isso, declare isso. A tempestade e o vento forte nada irá poder parar a mão do Senhor. Declare mais uma vez: a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Agora declare isso ao seu pastor. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que
que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Você crê nisso, querido? Eu creio e eu sei que as boas novas do Senhor chegarão. Eu sei que as boas novas do Senhor chegarão. E Ele virá aqui e dará o testemunho dele, das grandes bênçãos que o Senhor fez. Você pode aplaudir o nome dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, já vamos começar o batismo. Pode se assentar aí. Eu quero só passar o valor arrecadado para vocês. Compromisso pago, em nome de Jesus. Oferta arrecadada, R$1.050, que será transpassado para o nome do irmão. Eu agradeço a colaboração de vocês em nome de Jesus. Batismo. Alô? Alô? A paz do Senhor. A paz do Senhor para a igreja, amém? Você pode aplaudir o Senhor por essas vidas que vão, nesse momento, passar pelas águas do batismo, vão mudar de vida, vão ressuscitar, vão morrer e ressuscitar, num tempo só. No mergulho, eles morrem. Na volta, ressuscita. Porque o Senhor faz assim. É um momento de adoração ao Senhor. Pessoas que têm lutado, têm trabalhado, têm orado, os familiares, por essas vidas. E hoje Deus permitiu que eles estivessem aqui. Há uma grande festa no céu. Pessoas que vão passar pelas águas, vão receber uma marca que nunca mais vai deixar de existir. Mesmo que queiram desviar dos seus caminhos, mas a marca está ali. É a marca de Cristo, a marca do batismo através das águas, mas através do Espírito Santo também. Amém? Eu gostaria de chamar aqui a irmã Alice, irmã Ana, né? Irmã Eduarda e o irmão Natan vão passar pelas águas. Que Deus abençoe. Está com medo de levar choque. Você tem a certeza que quer largar este mundo e servir só a Cristo? Sim. Você quer dar algum testemunho, alguma coisa? Não, só tenho a agradecer a minha mãe e a Deus. Fica em pé aí, mãe. Fica em pé aí, mãe. Glória a Deus. Pelo seu ato público de confissão de fé, nós, como ministro desta casa, da autorização do nosso pastor, reverendo Roberto Barnabé, nós batizamos você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Imensurável, indescritível, teu trono é o céu. Descansa os pés aqui, Deus, imensurável,
imensurável, Deus acessível, tão grande tu és, e mesmo assim habitas em mim. Ana, você tem certeza mesmo que quer passar pelas águas, largar este mundo e servir só a Cristo como Senhor da sua vida? Sim. Quer deixar um testemunho? Não, eu só quero agradecer a minha mãe e a todos que apoiaram, né, me incentivaram a fazer isso. E a Deus também. Pelo seu ato público de confissão de fé, nós, como ministro desta casa, nós batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja pode dizer amém? Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Eu quero deixar aqui Provérbios, capítulo 17, versículo 6. Pode colocar aí, por favor, Bira? Fala que os netos é a coroa dos seus avós. E tem outras versões que falam assim, os seus netos é a coroa dos idosos. Só que isso não serve, essa versão não serve para mim. Mas eu louvo a Deus, está aí, ó. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais. Eu louvo a Deus, e eu como ministro do Evangelho, propagador das boas novas, consagrado pelo Espírito Santo, pelo anjo dessa igreja, reverendo Roberto Barnabé, e por toda a junta dessa igreja, da primeira igreja Nazarena em Olinda, eu tenho esse prazer, esse privilégio. E lhe pergunto, Eduarda Alves, você tem certeza desse ato que você está fazendo com o sacramento diante do Senhor? Sim. Você sabe que você irá agora passar por um processo que é dizer para o mundo, eu já não sirvo mais o mundo, mas sirvo ao Senhor. Amém? Amém. Então, gostaria de agradecer a minha família por estar toda aqui. E a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Sou grata demais a Ele. E esse é um dia muito especial para mim. E tanto pela minha decisão quanto pela decisão do meu marido. Só tenho de agradecer a Deus. Muito obrigada por tudo. nós como ministro dessa casa, lhe batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloca a mão. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus
vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Natan de Jesus, mais um neto. E eu quero deixar aqui para a igreja que não só somente eles dois, né, mas são mais 4. E todos eles estão aqui, louvado seja Deus. E quero dizer, Natan, de que esse momento aqui é um momento de que nós reconhecemos a expiação de Cristo. E o que é a expiação? É entender de que houve a substituição, ou seja, Cristo morreu naquela cruz por todos nós. E este ato como sacramento é algo que nós devemos fazer, porque a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Você tem certeza, Natan, do seu ato? Sim. Você entende de que você está morrendo para o mundo e nascendo para uma vida nova? Sim. Então, aqui como ministro desta casa, em nome de todos os ministros dessa casa, principalmente do reverendo Roberto Barnabé, que é o anjo dessa igreja, nós iremos lhe batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer. Louvado seja Deus. Amém. Nós queremos agradecer nossos visitantes. Conforme eu for falando, visitante, fica em pé aí pra gente te ver, tá? Maria Aparecida. Ah, já tá ali. Bem-vinda, Maria Aparecida. Rosângela e mãe da Bé. Olá, seja bem-vinda, Rosângela. Parece até que já te conheço. Samuel. Olha o Samuel ali, todo bonitão. Lucas. Cadê o Lucas? Tá ali, ali. Tá bom, o Lucas tá ali atrás. Sérgio. Tá ali. Bem-vindo, Sérgio. Seja muito bem-vindo. Solange. Tá ali. Fica em pé, Solange, pra gente ver você toda linda aí. Bem-vinda, Solange. Bem-vinda. Almir. Que ali, está ali o seu Almir, bem-vindo, muito bem-vindo. Eduardo, cadê o Eduardo? O Eduardo, é filho do pastor Eduardo aqui. Seja muito bem-vindo, Eduardo, a casa é sua, sejam bem-vindos. Lidiane, a Lidiane ali, a linda dele, que eu suponho, né? Bem-vinda, viu, Lidiane, fique muito à vontade. Bruna. Cadê Bruna? Oi, Bruna, seja bem-vinda. Bruno, olha o Bruno ali. Esse é o Bruno? Ih, Bruno, a gente te conhece, cara, pra caramba. Seja bem-vindo. Caroline, cadê Caroline? Caroline tá ali, ó. Oi, Carol, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Temos também os... É Sálvio? Fábio. Oi, Fábio, tudo bem por aí? Bem-vindo, cara, muito prazer em te conhecer. Paola, cadê Paola? Oi, Paola, tá ali, bonita, ali. Larissa, tava ali do lado da Paola, cara da mãe, eu suponho, né? Agostinho, cadê você?
Agostinho, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, seu Agostinho. Tudo bem com o senhor? Já conheço, é da casa. E dona Mariazinha, gente, o nome já diz, né? Ela ali, é porque é pequenininha, compete com a Janaína bem pra caramba. Uma pessoa alegre. Gente, sejam muito, muito bem-vindos. Foi um prazer receber vocês. Essa casa é nossa, é sua, em nome de Jesus. Tomara que vocês tenham gostado de nós e voltem outras vezes. Deus abençoe vocês abundantemente. Amém. Você pode ficar de pé, vamos estar encerrando esse culto, Santa Ceia, culto de batismo. 2 festas em uma. Deus é tremendo. Daí eu quero falar para você que essa igreja te ama. Estamos juntos até ele voltar. O pastor Roberto, não é Jesus não, o pastor Roberto voltar. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. E estamos juntos aí, trabalhando nessa obra, porque ele deixou esse legado para nós, por enquanto está fazendo, até ele voltar, até ele encher o nosso saco de novo. Eu estou orando para ele voltar rápido, mas seja mais bonzinho, menos rabugento. Agora fica mais um pouquinho, está ficando velho, mas Deus o abençoe, tá? Abençoe sua família. Nós estamos em constante oração pelo pastor Roberto, para que ele retorne o mais rápido possível, que essa igreja ama esse pastor. A gente sabe que tudo que ele faz e fez tem um grande peso na mão do Senhor. O Senhor está colocando na balança tudo que é bom e que já foi. Ele está colocando na balança para trazer ele de volta, para retornar. Tia Rogéria, tio Edson, seja muito bem-vindo. Mato Grosso do Sul, que coisa boa. Sejam muito bem-vindas. E lá de Jane também, que é nossa já há muito tempo, mas é visitante, porque falta pra caramba. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma semana abençoada, uma semana de paz, de grandes conquistas, de palavras maravilhosas, de notícias boas, para que o Senhor possa nos abençoar. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por essa rica oportunidade, Senhor Deus, de uma noite tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu, Senhor. Toma esses batizados, Senhor Deus, em tuas mãos. Abençoa, Senhor Deus, cuida de cada um deles, não permita, Senhor Deus, que o inimigo, Senhor Deus, possa tocar naquelas vidas, Senhor, que eles possam crescer na Tua palavra, no Teu conhecimento, Senhor, que tudo que aconteça, Senhor Deus, seja para o louvor da Tua glória, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e poderoso amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não somente nesta noite, mas até que o Senhor Jesus venha chamar a sua igreja e você esteja inserido nela, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.